Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Lucas 11, versículos 1 a 4. Nós já oramos, pedindo que o Senhor nos conduza na meditação da sua palavra. E nós vamos ler. Quero te convidar a acompanhar essa leitura. A palavra de Deus diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Essa é a palavra de Deus. Irmãos, nós, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nas classes, estivemos falando sobre oração. Você que não esteve aqui na EBD, perdeu, né? Foi maravilhoso. Ali eu posso testemunhar da classe dos jovens, mas eu tenho certeza que as outras classes também puderam ter um tempo precioso diante de Deus. Mas ali na classe dos jovens a gente pôde compartilhar, a gente pôde falar de experiências, de orações respondidas, a gente pôde falar a respeito de maturidade quando oramos, porque muitas vezes Deus não nos responde segundo o nosso querer, mas segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E enquanto filhos de Deus, nós precisamos receber de Deus aquilo que ele tem para nós. Foi maravilhoso estarmos ali na EBD dessa manhã. Mas quando falamos de oração, muitas vezes a pergunta que nós precisamos fazer não é apenas se nós oramos, porque orar é uma marca na vida do crente, né? Orar é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, necessariamente é alguém que ora, necessariamente é alguém que busca Deus em oração, né? Se você estiver pensando aí, eu não estou orando, então, meu irmão, ora, porque essa é uma marca do cristão. Mas uma outra pergunta que, na verdade, nós precisamos fazer é: como nós oramos? Como temos orado? E esse texto, né, que lemos no Evangelho de Lucas, Lucas narra a oração que eu e você conhecemos como a oração do Pai Nosso, ali no momento em que Jesus estava orando. E certamente os discípulos de Jesus tiveram muita experiência de ver Jesus se retirar para orar, se retirar para estar diante do Pai a sós. Eles certamente tiveram ali experiências de ver Jesus orando. E nesse momento, nessa oportunidade, depois de Jesus ter orado, quando Jesus terminou a sua oração, um discípulo se achegou a Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos. E era comum naquele tempo, era algo comum que discípulos pedissem aos seus mestres os rabis ali daquele tempo, haviam ali escolas rabínicas, né? E era comum que discípulos pedissem ali aos rabis mais famosos, mais conhecidos, que os ensinasse a orar. Era comum, para que as pessoas, quando vissem ou ouvissem esses discípulos desses mestres orando, reconhecessem e soubessem assim: já sei, é discípulo do rabi fulano de tal, né? O discípulo que pede a Jesus para ensinar a orar, ele fala assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Provavelmente quando ouviam os discípulos de João orar, as pessoas dissessem: é um discípulo de João, porque está orando como João. Então era comum que isso acontecesse, né? Esse pedido desse discípulo é um desses pedidos. É como se esse discípulo dissesse assim: Senhor, ensina-nos a orar
para que quando nós orarmos, as pessoas saibam que nós somos discípulos teus, que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Ensina-nos a orar como o Senhor ora, e assim a gente vai ser conhecido como pessoas que têm o Senhor como mestre, que têm a Ti como Senhor das nossas vidas. Ensina-nos a orar. E Jesus imediatamente, ensina essa oração que você conhece muito bem, mas que tem um objetivo, meu irmão e minha irmã. O Pai Nosso não tem o objetivo de ser uma oração repetitiva, Ore 25 Pai Nossos, um mantra que vai ter ali algum resultado se a gente orar repetitivamente essas palavras. O Pai Nosso, ele tem o objetivo de oferecer princípios na oração que estabelecem ali, que definem o modo singular que discípulos de Jesus demonstram em sua oração. O Pai Nosso vem oferecer princípios que vão nortear a oração do crente em Jesus Cristo. Vem trazer algumas lições que vão conduzir o modo que nós devemos orar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, eu fico pensando, se os discípulos que andaram com o Cristo encarnado, com o Verbo encarnado, durante ali 3 anos, como discípulos, em determinado momento chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu creio que eu também preciso aprender a orar com Jesus. Eu creio que cada um de nós precisa aprender a orar com Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, justamente a meditarmos nesse tema, aprendendo a orar com Jesus. Quando nós aprendemos a orar com Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é que na oração nós nos achegamos a Deus como nosso Pai. É a primeira palavra de Jesus. Quando vocês orarem, digam: Pai. A primeira coisa que a gente aprende, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela é inovadora desde o seu início. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus, ele se apresenta como Pai. Deus, ele era atestado como Pai, mas Deus de maneira nenhuma, por ninguém, era tratado como Pai. Não havia ninguém que até então havia se achegado a Deus em oração e houvesse dito: Pai. Não havia ninguém que até então tivesse se relacionado com Deus de forma pessoal como um Pai. Mas logo do início, Jesus ele inova na sua oração, ensinando os seus discípulos. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 31, versículo 9. A gente vê que Deus se apresenta como Pai. Olha o que diz o texto: virão com choro, com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão. Vamos ler juntos o final? Porque eu sou Pai para Israel. Até aí. Porque eu sou Pai para Israel. É Deus se apresentando como Pai. Mas ninguém até então tratava Deus e se relacionava com Deus pessoalmente, como o Pai dissesse: Deus é meu Pai. Deus é quem cuida pessoalmente de mim. Mas Jesus, por outro lado, quando ensina os seus discípulos, a gente vê Jesus fazendo isso inúmeras vezes. Jesus, por outro lado, sem floreios. Jesus, ele chega a Deus em oração e diz: Pai, Tu és o meu Pai. Ousadamente, de forma única, distintiva, ele não apenas chama a Deus de Pai, mas ele está ensinando os discípulos a também se achegarem a Deus, a fazer o mesmo, a ter a mesma experiência com Deus como um Pai. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, não apenas nessa oração que ele ensina aos seus discípulos, mas quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, a gente consegue perceber que era justamente esse relacionamento que Jesus tinha com Deus. Desde o seu batismo até a sua crucificação, Jesus teve um relacionamento com Deus
como seu Pai. Olha o que diz Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. É quando fala do batismo de Jesus. Vamos ler juntos? Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem em você me agrada. No batismo, é o Pai falando com Jesus: você é meu filho, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Momento sublime, né? No batismo, o Espírito Santo é derramado ali, vem sobre Jesus, um momento sobrenatural, extraordinário, e Deus chama Jesus de Pai. Agora olha o que diz Lucas capítulo 23, versículos 24 a 26. Vamos ler juntos mais uma vez? Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Perdão, irmãos, eu li 23, mas é 44 a 46. 4 a 46, vamos lá, juntos? Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meu irmão, nos momentos mais sublimes do ministério de Jesus, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar, para anunciar as boas novas de salvação, e eles voltam alegres, dizendo: olha, os espíritos se submetem a nós, as pessoas são curadas, coisas maravilhosas acontecem. E Jesus diz para eles assim: olha, muito bom isso, mas vocês precisam ficar muito mais felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E quando Jesus disse isso para os seus discípulos, no versículo seguinte, diz que Jesus exulta em seu coração, e ele começa a adorar a Deus, dizendo: Pai, como eu me alegro, porque o Senhor tem revelado as boas novas de salvação aos humildes. E Jesus tem um momento ali extraordinário de alegria, e quando ele vai falar com Deus, ele o chama de Pai. Mas também no momento mais difícil da sua vida, aqui na terra, quando ele já estava na cruz, sentindo dores, sofrendo, padecendo de dor, por amor a mim e a você, quando ele se volta para Deus, no momento de maior sofrimento e dor, ele o chama de Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O relacionamento filial de Jesus com Deus foi a marca do seu relacionamento com Deus durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, nos momentos melhores, nos momentos de mais dificuldade. Jesus se voltava para Deus e o chamava de Abba. Abba. Essa era a palavra preferida de Jesus quando ia falar com Deus. Abba. Paizinho. Meu Pai. Meu Pai. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem e diz assim: quando vocês orarem, digam Pai. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é: olha, esse relacionamento com Deus, de um filho com o Pai, que vocês precisam ter nas suas vidas, é esse relacionamento com Deus, de pai e filho, alguém que confia no Pai, alguém que sabe que o Pai cuida, alguém que sabe que o Pai provê. É esse relacionamento com Deus que vocês precisam e que vocês podem ter com Deus. Vocês são filhos do Pai.
e Deus é o Pai dos seus filhos. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7, meu irmão. Nós vamos ler alguns textos, até inclusive grandes, mas porque vem falar a respeito da paternidade de Deus. Olha o que diz Gálatas 4, 1 a 7, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Éramos menores, ainda não havíamos nascido de novo, ainda não havíamos recebido vida espiritual. Éramos como escravos, debaixo de rudimento do mundo, debaixo da lei, debaixo do pecado. Vamos ler junto 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, o 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, o Pai enviou o Filho para que eu e você fôssemos resgatados e fôssemos adotados como filhos de Deus. Filhos. Olha o que diz o versículo 6, vamos continuar lendo juntos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. E o 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, é também herdeiro por Deus. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é poderoso, porque Deus nos fez seus filhos por meio de Cristo Jesus. E é justamente isso que Jesus está falando com os seus discípulos. É exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quando vocês se achegarem a Deus, se acheguem a Deus como aquele que é o seu Pai, como aquele que te ama, como aquele que te salvou, como aquele que te libertou do império das trevas, como aquele que te colocou num novo reino, como aquele que te fez um filho herdeiro de todas as promessas do Pai. Ah, meu irmão, é isso que Jesus fez comigo e com você, e é essa experiência paternal, filial, que nós podemos ter com Deus, porque estamos em Cristo Jesus. E é maravilhoso, porque nós falamos que somos herdeiros. Você crê nisso? Que você é um herdeiro de Deus? Amém? Agora, você sabia que você já começou a tomar posse da sua herança em Cristo? Você crê nisso? Amém? Sabe qual é a primeira parte da herança? No texto que lemos. É o Espírito Santo que habita no seu coração. É a primeira parte da herança que Deus preparou para mim e para você. É o primeiro presente, é o primeiro tesouro. Nós somos vasos de barro, mas o Espírito Santo foi depositado em nós como uma herança, como um presente, como uma marca, como uma garantia de que se Ele nos deu a sua presença, a presença do seu Espírito, será que Ele não nos dará todas as coisas que Ele prometeu em sua palavra? Se Ele nos deu o que há de mais valioso, o que há de mais precioso, que é a sua própria presença, será que Ele não nos dará também tudo aquilo que Ele diz na sua palavra? É certo que sim, com certeza. Meu irmão, quando nós aprendemos a orar com Jesus, nós aprendemos a ter Deus como nosso Pai. O segundo ensinamento que nós temos quando aprendemos a orar com Jesus é que nós reconhecemos que Deus é digno de ser adorado. O nosso Pai é digno de ser adorado. E que o principal propósito das nossas vidas é glorificar a esse Deus, que é o nosso Pai. Olha o que diz
o versículo 2. Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam Pai. E em seguida diz, vamos ler juntos o versículo 2? Está aí na mídia? Não? Vamos ler então você, por isso traga a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Amém? Lucas 11, versículo 2. Vamos ler juntos? Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Meu irmão, é interessante que quando olhamos para esse texto, ali no idioma, no grego, no original, a gente vai vendo que os verbos estão no imperativo. Santificado seja, venha, estão no imperativo. Mas é como se nós pudéssemos ler esse texto assim: deixe, Pai, que o teu nome seja santificado. Deixe vir o teu reino. Não é que Deus dependa do nosso trabalho para que o nome dele seja santo. Deus é santo. Deus é santo. Independente daquilo que eu faço, independente de o reconhecer assim ou não, Deus é santo. Não é que Deus dependa do meu e do seu esforço para que o reino dele venha. Na verdade, o reino de Deus já veio, já está presente em Cristo Jesus, já foi inaugurado. Não é que Deus dependa disso, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Não é isso. Mas o que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, não é que ensinar a dependência de Deus de nós. Mas o ensinamento, a questão é que se a humanidade reconhecerá a santidade de Deus ou não. A questão é se a humanidade receberá o reino de Deus ou não. O pedido aqui é: Deus, Pai, revele a tua santidade de forma que a humanidade reconheça. Faça-se conhecido, Deus. Pai, revela, deixa o teu reino vir de forma que as pessoas reconheçam o teu reino. De forma que as pessoas reconheçam, confessem o seu nome, de forma que as pessoas honrem o Senhor, de forma que as pessoas se relacionem contigo da maneira correta. Ou seja, de forma que as pessoas o adorem. Pai, deixa o teu reino vir, deixa o teu nome ser santificado, de forma que as pessoas te adorem, de forma que as pessoas desfrutem da tua presença. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos reconhecer que Deus é digno da nossa adoração. Tudo o que o ser humano precisa é reconhecer que Deus é digno de ser reconhecido e adorado. Tudo o que o ser humano precisa é reconhecer que, na verdade, tudo o que ele precisa que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Deus comece a reinar sobre o seu coração, sobre a sua vida e faça toda a diferença para que ele seja retirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tudo que nós precisamos é reconhecer que o propósito das nossas vidas é viver como filhos amados de Deus no seu reino. Certa vez, David Foster era um romancista que morreu no ano de 2008. Não era crente. E ele foi discursar na formatura de uma universidade no ano de 2005. E quando ele começou a discursar, apesar de não ser um cristão, as palavras de David Foster impressionam. Porque ele diz assim, naquele discurso: todo ser humano adora alguma coisa. A única coisa que podemos fazer é escolher o que ou a quem
adorar. Só tem um detalhe importante, eu não estou dando aqui ipsilíteres o discurso de David Ford, estou parafraseando, mas é no literal praticamente. E ele começa a dizer assim: e praticamente qualquer outra coisa que adoramos, a não ser um transcendental, né, que ele não cria em Deus, né, qualquer outra coisa que nós adoramos nos devorará vivos. E ele continua dizendo assim: adore o dinheiro e bens. Se são eles que dão sentido à sua vida, então você nunca sentirá que tem o bastante. Adore o seu corpo, sua beleza, e você sempre será feio aos seus olhos. E quando o tempo passar e a idade começar a aparecer, você morrerá milhões de vezes, até que morra de fato. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Nós somos adoradores natos. A única coisa que nós podemos fazer é escolher a quem ou o que adorar. A questão é que, quando adoramos qualquer coisa que não o verdadeiro Deus, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à frustração, porque não há nada nesse mundo, nem ninguém, que nós possamos adorar que satisfaça o nosso coração e a nossa alma. Meu irmão, a sua vida tem um propósito, amém? A sua vida tem propósito. Mas o principal propósito da sua vida é glorificar a Deus. O principal propósito da sua vida é satisfazer-se em Deus e não nas coisas desse mundo. Esse é o principal. E quem foi que disse isso? Deus, na sua palavra. Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, os 7 todos juntos, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Efésios 1, 12. Vamos ler juntos? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos fez para a sua glória. Esse é o propósito principal das nossas vidas. Glorificar a Deus é reconhecer quem Ele é, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é soberano, que Ele é amor. É honrá-lo em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nosso viver. É viver em obediência à sua vontade, é refletir o seu caráter nesse mundo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas constantemente, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, é transformar-nos à imagem de Jesus, do Filho de Deus. O principal propósito das nossas vidas não é sucesso, não é que você não possa ter. O principal propósito das nossas vidas não é reconhecimento dos outros. O principal propósito das nossas vidas não são as riquezas. Meu irmão, você pode ser rico, que Deus te abençoe. E você seja. Mas nada disso, nenhum sucesso, nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhum status pode preencher o que tem no seu coração, que é a necessidade de relacionamento com Deus, que é a necessidade de se achegar a Deus como Pai e saber que aquele que governa o universo é o seu paizinho,
a quem você pode dobrar os seus joelhos no quarto, fechar a porta e falar: tu és o meu Pai, e eu quero viver para ti. Tu és o meu Pai, e eu quero que o teu caráter, Pai, seja formado no meu viver, no meu coração, e quando eu passar lá fora, não apenas quando eu abrir a minha boca para orar, mas quando eu viver, as pessoas olhem para mim e saibam: é filho de Deus. É filho de Deus. Esse é o propósito principal. Esse propósito é o que deve reger os nossos pensamentos. Esse propósito deve reger e controlar todos os outros propósitos das nossas vidas. Deve reger a nossa vida em família. Quando a nossa família é bem-sucedida, quando nós somos pais bem-sucedidos, quando os nossos filhos são filhos bem-sucedidos, tudo isso é para a glória de Deus. Quando você vai bem na sua carreira, quando você é reconhecido como alguém bem-sucedido na sua carreira, tudo isso é para a glória de Deus. É para que Deus seja exaltado. Quando as vidas são abençoadas por você, é para a glória de Deus. Quando as pessoas te reconhecem como alguém bacana, alguém legal de se conviver, é para a glória de Deus. Quando as pessoas veem você lá na faculdade, lá na sua escola e dizem: você é muito inteligente, você tem um bom desempenho, tudo isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é o principal propósito das nossas vidas. Glorificar a Deus é desfrutar da sua presença. Meu irmão, é interessante que quando nós olhamos para o nosso catecismo, a primeira pergunta é justamente essa: qual é o objetivo principal do ser humano? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença, e satisfazer-se em Deus. Como essas duas ideias estão conectadas, diretamente conectadas. Quando nós glorificamos a Deus, nós nos satisfazemos nele. Quando nós nos satisfazemos em Deus, nós o glorificamos. John Piper, ele resume justamente essa ideia assim: Deus é muito mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. A questão, muitas vezes, é que nós queremos determinar quais são os propósitos das nossas vidas. Nós queremos botar outras coisas como principal: sucesso, dinheiro, prazer, reconhecimento, mas nada disso sustenta a nossa alma. E, na verdade, quando nós trocamos, quando nós invertemos as prioridades e tiramos de foco principal o propósito de glorificar a Deus e colocamos como principal outros propósitos, meu irmão, aí a frustração, a sensação de vazio, a sensação de perda de sentido na vida, a sensação de nunca tá bom. Na verdade, alguns comentaristas vão dizer que há uma frustração crônica. Nós sofremos de uma frustração crônica quando tiramos do nosso objetivo principal glorificar a Deus para botar outras coisas, porque nós ficamos tentando satisfazer, preencher a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma com essas coisas, mas nunca está bom. Como o Blaise Pascal dizia, uma frase muito conhecida, nossa, e talvez você conheça: há um espaço no coração do homem que tem o perfeito formato de Deus. Você pode tentar encaixar qualquer outra peça, nenhuma vai conseguir preencher. Sempre vai ficar faltando, se o principal motivo das nossas vidas não for glorificar a Deus, nos alegrar nele. Os salmistas compreenderam muito bem
essa verdade, essa realidade, né? Salmo 16, versículos 8 a 11 dizem assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. O 10, todos juntos. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E o 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua há delícias perpetuamente. Meu irmão, onde é que você está procurando sentido, satisfação, contentamento? São nas coisas desse mundo. Quero te dizer nessa noite que nenhum de nós encontrará satisfação plena se não viver com o principal objetivo de glorificar a Deus e se não buscar plena satisfação nele. Não há. A nossa satisfação plena, o preenchimento dos nossos corações e da nossa alma encontram-se única e exclusivamente na presença de Deus. Meu irmão, quando aprendemos a orar com Jesus, nós vivemos o presente na perspectiva da eternidade. Jesus diz assim para os seus discípulos, versículo 3, Lucas 11, versículo 3. Diz assim o texto: o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Jesus está ensinando os seus discípulos a pedir, né? A reconhecer a Deus como Pai, a adorá-lo, mas também a pedir pelas necessidades diárias, né? Pelo alimento cotidiano. O pão aqui não representa só o alimento físico, mas é uma representação de tudo aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. E Jesus está dizendo: quando vocês orarem, peçam ao Pai: Pai, dá-nos diariamente, dá-nos sempre, né, o pão de cada dia. Mas esse pedido ele vai além dessas necessidades existenciais. Quando nós olhamos para o texto também aqui no original, e quando observamos alguns comentaristas desse texto, eles vão dizer que, na verdade, quando Jesus está ensinando os discípulos a pedir o pão de cada dia, diariamente, esse pedido tem um aspecto escatológico. A oração pelo pão é mais que uma oração por bênçãos materiais presentes que nós precisamos. Se Jesus estivesse ensinando os discípulos a pedir assim: Pai, o pão que o Senhor tem para nos dar no teu reino, o alimento eterno que o Senhor tem para nos dar na eternidade, dá-nos agora, adianta, dá-nos agora aquilo que o Senhor já nos prometeu para nos dar na eternidade. É um pedido para apropriar-se antecipadamente do que teremos no futuro. Pai, dá-nos aquilo que o Senhor tem para nos dar no teu reino, dá-nos agora. Ensina-nos a viver o agora na perspectiva do eterno e não das circunstâncias momentâneas. Irmão, como é que eu e você, temos vivido os nossos dias? Será que temos vivido os nossos dias baseados na eternidade, nas promessas de Deus? Será que aquilo que é eterno tem moldado a nossa vida hoje? Porque nós vivemos num mundo caído. Acabamos de interceder aqui para que injustiças sejam aplacadas, para que corrupção seja destruída, tirada. Acabamos de orar aqui para que Deus venha com a sua graça, para que Deus venha com o seu poder. E pessoas que hoje sofrem porque há corrupção no nosso país, e às vezes um alimento não chega, às vezes um atendimento médico não chega, porque há corrupção, há desvio. A gente acabou de orar por isso. A gente vive num mundo caído, onde há sofrimento, onde há corrupção, mas
há uma promessa de Deus para os seus filhos. E a promessa de Deus para os seus filhos não é que eles vão viver a eternidade dentro dessa realidade de injustiças, de sofrimento e de dor. Não! A promessa de Deus para os seus filhos é a nova criação, completamente restaurada. Olha o que diz Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículos 1 a 5. Eu já estou encerrando essa palavra. Vamos ler juntos? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meu irmão, essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo. Quando nós passamos por dificuldade, passamos por problemas, às vezes parece que é o fim. Parece. Mas para aqueles que estão em Cristo, sempre há um amanhã. Sempre há um amanhã. E esse amanhã, para aqueles que estão em Cristo, é um amanhã vitorioso. É um amanhã glorioso. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Há um amanhã, há uma esperança na herança que temos em Deus, e quando esse eterno molda a nossa vida, nós não perdemos o sentido da vida, porque sabemos que os propósitos de Deus para nós não são circunstanciais, são eternos. Meu irmão, isso produz resistência espiritual. A nossa identidade não depende das circunstâncias. A nossa identidade está firmada nas promessas de Deus. Quando o eterno molda as nossas vidas, molda o nosso presente, nós permitimos que Deus transforme o nosso viver. Filipenses 1:6 diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. Eu vou encerrar essa palavra aqui. No PGC a gente continua. Amém? Não perde o PGC não, meu irmão. Tem sido uma bênção. Você que pode, procure um PGC. E a gente vai poder continuar meditando nessa palavra, aprendendo a orar com Jesus. Reconhecendo que nós somos filhos de Deus, independente das circunstâncias. Reconhecendo que nós podemos viver o eterno, né? Nós podemos nos apropriar, né? Nós podemos viver uma vida com o propósito de adorar a Deus. Nós podemos viver o hoje na perspectiva da eternidade, se só tem uma condição. Só tem uma condição para chamar Deus de Pai e ser chamado de filho amado de Deus. Quando Deus olha para você
e diz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só tem uma condição para você se achegar a Deus e desfrutar da provisão dele diariamente para aquilo que é necessário, mas também para trazer o eterno para o hoje. Só tem uma condição. Só tem uma condição para viver para a glória de Deus. Sabe qual é essa condição? Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não tomou uma decisão de entregar o seu coração a Cristo, você precisa fazer isso hoje. Hoje. Porque Deus também quer. A porta do reino está aberta. A porta é Jesus. Para entrar no reino, tem que entrar num relacionamento com Cristo. É preciso estar em Cristo, meu irmão. Foi Cristo Jesus quem veio a esse mundo para verter o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a você, antes que você pudesse fazer qualquer coisa. Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer no meu e no seu lugar, para te dar essa oportunidade de ser chamado de filho do Altíssimo, filho amado, para te dar essa oportunidade de desfrutar da provisão do Pai e para te dar a garantia de uma herança eterna. As coisas desse mundo vão passar, tudo nesse mundo vai passar, meu irmão. Não tem nada nesse mundo que vai ficar, nada, tudo vai passar. Os homens mais ricos saem desse mundo, sabe com o quê? Com nada. Não levam nada. Sei que eu estou me estendendo. Certa vez chegaram no velório de um homem muito rico e perguntaram assim: e aí, qual é? Fala pra gente, o que ele deixou, para quem é? E o advogado que estava responsável só disse uma coisa: olha, só posso dizer uma coisa. Ele deixou tudo, não levou nada. As coisas desse mundo ficam. A única herança que nós temos verdadeira, o único bem que nós temos verdadeiro, é a presença de Deus nas nossas vidas. E a herança que nós temos nele. Essa o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, não tem nada que pode tirar de mim e de você. Tome posse dessa herança em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.